Vamos chamar a próxima palestrante, que é a senhorita Chantel. Vai estar nos contar um bocado sobre sua carreira. Fica à vontade, Maria Chantel. Posso ficar à vontade? O mic é todo teu. Então, beleza. Aliás, boa tarde. Prazer, Maria Chantal. Fica maior, aí eu continuo a falar. Obrigada, agora eu vou ficar atenta. Beleza. Não sairei daqui nunca mais. Por onde começar ao falar de mim? Eu acho que diz muito ao falar que eu tenho 25 anos. Eu estou em diáspora, eu estou fora do continente já fazem 19 anos. Já fazem muito tempo, tempo suficiente para perder o sotaque. Mas é o que eu sempre falo quando os brasileiros vêm me perguntar assim, e impor. Não, você agora é brasileiro. Eu falo, não, estou em diáspora. Ainda que eu não volte, me mantenho angolana. E eu tenho uma marca de roupa chamada Maria Chantal, que eu criei já fazem 4 anos. Pode passar? E foi uma marca que nasceu a partir de uma necessidade. Eu estudava num curso, fazia web designer em Ipanema, um bairro extremamente branco, não extremamente branco, mas é um bairro onde a gente consegue ver o apartheid social de uma forma mais clara, onde você vê nas melhores casas, nos melhores prédios, pessoas brancas morando e a maioria preta ocupando a favela do Cantagalo, Pavãozinho, que é uma comunidade que dificilmente chega a saneamento básico. Então, eu fazia curso de designer gráfico em um desses locais, em um desses projetos sociais. E, dentro desse projeto social, eu enfrentei uma situação dentro de uma sala de aula em que a menina ela não percebeu, mas ela me xingou de macaca. E aí, o maior incômodo na sala era com o meu incômodo, porque eu saí da sala. A minha reação foi essa. Eu não falei nada, não discuti, não interrompi a aula. Eu levantei, saí da sala e fiquei sem reação. E fiquei tentando entender o que tinha acontecido comigo, o que eu tinha passado. Porque, assim, não vou dizer que eu nunca havia passado por racismo, mas nunca havia sido tão direto assim e nunca tinham me feito ter vergonha de não rir, porque, no geral, é uma piada, então você tem que rir, é seu amigo que conta, então finge que nada aconteceu. E, pela primeira vez, eu estava reagindo de uma forma que não esperavam. Então, eu fui para casa, chorei muito, eu acho que eu fiquei um dia inteiro chorando e uma semana inteira tentando entender o que havia acontecido e não queria mais voltar àquele local. Mas, então, eu comecei a usar a internet como ferramenta para pesquisar, né? O que era o racismo. Porque, até então, eu sempre achei que racismo era uma situação de te chamar disso ou aquilo. Dentro das minhas pesquisas, eu encontrei textos de Carlos Moore, que foi muito importante para mim, porque eu comecei a entender que o racismo, na verdade, é uma estrutura. E aqui no Brasil ele funciona muito, mas muito, muito bem. Por exemplo, o Brasil é um país majoritariamente negro, né? Vamos dizer que quase 60% da população é negra, mas se você ligar uma TV, um noticiário, dificilmente a bancada do noticiário vai ser negra. As novelas, vamos tomar aí pelas novelas, dificilmente 60% do elenco vai ser negro. Se for negro, vai ser nas novelas que a gente já está acostumado, que são as novelas de época, sobre escravos. Então, eu passei a enxergar a estrutura racial. Então, eu quis ensinar para as pessoas o que, de fato, o racismo é, mas também quis enaltecer e valorizar a autoestima de outras mulheres negras. Porque não era fácil eu
assumi meu cabelo natural há, sei lá, 10 anos atrás. E há 10 anos atrás você não tinha nem creme para um cabelo crespo. Para quem começa agora, está um pouco mais fácil. Não vou dizer que está fácil, mas vocês conseguem entrar numa farmácia e o cara falar, olha, seu cabelo é crespo, tem esse creme aqui. Na minha época, não tinha isso. Na minha época, o que acontecia era que os salões me convidavam para alisar o cabelo. E eu ficava, não vou alisar o cabelo, não quero fazer isso. Não, mas por quê? E tal. Ficavam tentando argumentar. Então, eu criei uma blusa onde vinha escrita, dure ao seu racismo. Outra blusa, meu cabelo não pediu sua opinião. E eu fui criando blusas que pudessem passar mensagens que eu não precisasse gastar saliva nem nada. Eu só entrava no ônibus, eu via que as pessoas liam, andava na rua, eu via que as pessoas liam e viravam o rosto. Então, a minha vida como empreendedora, digamos assim, começou muito por isso. Pela minha paixão por ensinar pessoas e pela minha paixão também de querer que outras mulheres negras, principalmente, se vissem de uma forma mais positiva, de uma forma representada de forma positiva, porque a gente ainda não tem. A gente ainda tem que ficar procurando, sei lá, na Netflix, procurando no YouTube. A TV em si, a TV aberta, ela não vai trazer representação. E por mais que a gente esteja na era da internet, falando aqui do Brasil, o meio de informação massivo ainda é a TV. Então, a televisão precisa representar a população. E já que ela não representa, eu quis me pôr como um veículo para isso. Pode passar, eu acho até que já falei mais, já falei disso. E aí, falando da loja, a minha presença atualmente é online. Eu fazia feira, atuava em alguns eventos, mas hoje em dia eu optei pela presença online porque é mais barata. Se você está começando, talvez você não tenha dinheiro para divulgar de forma física. Então, eu dou a dica do online, porque com uma presença digital no Instagram, no Facebook, e promovendo as suas postagens, fazendo uma foto boa, promovendo as suas postagens, elas chegam, às vezes, em mais pessoas do que em um evento chegariam. Então, hoje em dia, eu invisto muito mais em presença online. Essa aqui é a interface do meu site. E aí, no site, a pessoa consegue entrar no meu Facebook, falar comigo direto pelo WhatsApp, Pinterest, Instagram, e ver algumas participações que eu fiz. Aliás, pode passar. E aí, falando disso, não somente agradecendo a Deus, mas também entendendo que o meu trabalho é de muita qualidade e valor. Como eu disse, eu comecei falando sobre autoestima e falava diretamente por frases. Mas, hoje em dia, através da última coleção, que foi uma coleção onde eu estudei pra caramba, e essa dica que eu dou para vocês, conheçam profundamente aquilo que vocês querem fazer. Eu escolhi fazer uma moda com significado. Então, comecei com frases, mas a segunda coleção, que é a coleção Adinkra, até a peça que eu estou vestindo, fala sobre isso. Eu ensino filosofia africana. Uma filosofia que a escola não ensina, uma filosofia que a faculdade também não ensina, e que é fácil achar agora informações sobre a Adinkra, mas é aquilo. Para quem começou, a minha pesquisa começou há 4 anos e meio atrás. Não tinha informação. Tanto que os meus materiais de estudo, a maioria está em inglês, porque não tinha nada, não tinha tanta coisa assim traduzida. Então, foi uma coleção onde eu peguei um conjunto de símbolos que expressavam, na verdade, expressam a filosofia de uma civilização, de um país que adentra aí Gana, Togo, e resolvi trazer para o Brasil e mostrar, olha, a África tem filosofia, porque aqui no Brasil, vocês sabem disso, tem uma visão muito viciada, e isso é político, isso não é sem querer, isso é
isso é planejado diariamente, propaganda negativa sobre a África. É para realmente fazer a gente se sentir mal por ser africano e por ser preto. Então, o meu corpo, a minha loja, é muito para trazer um conhecimento que vai contra isso que a TV divulga. E aí, eu já apareci em alguns programas, como o da Fátima Bernardes, há 2 anos atrás, foi numa data muito positiva, que foi dia 20, Dia da Consciência Negra. E aí eu falei sobre a marca, falei sobre questões raciais na televisão. Deu bastante retorno. Também participei, saí na revista Elle, que não existe mais atualmente, mas saí na Elle Brasil, expondo a coleção Adinkra, onde eu falo sobre filosofia. Também tive meu trabalho divulgado pela Ludmilla, pela Thaís Araújo, por conta de uma entrevista que eu fiz para um portal de moda, que é o portal Lilian Patti. E o último o canal Futura gravou um documentário comigo e outras empreendedoras para que a gente falasse sobre o que é ser empreendedora aqui no Brasil, ser empreendedora com um trabalho direcionado para pessoas negras. Então, eu tenho algumas entrevistas na mídia, eu tenho algumas participações na mídia impressa também, onde vocês, se não me viram ainda, passarão a ver. Pode passar? E, atualmente, a minha atuação é com a loja, mas também produção de moda. Esse desfile aconteceu até aqui. Eu estava até falando com os meninos lá fora. Eu fui convidada para criar 2... Eu estou na frente de vocês, deixa eu ficar aqui. Mas também não posso sair daqui. Então, fiquem de boa aí. Eu fui convidada, eu e mais 12... Aqui? Me ajuda. Pode ficar à vontade. Tá. Achei que tivesse que ficar aqui. Entendi. Eu e mais 12 estilistas fomos convidados para criar uma coleção, 2 peças, para falar sobre o genocídio da população negra aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio. E aí eu criei essas 2 peças para falar um pouquinho sobre essa questão racial. Meu trabalho está muito voltado para a questão racial, mas é o que eu sempre tento falar. Não é só sobre isso. Eu falo sobre muita coisa. Sou formada em web design, produção de moda, design gráfico. Sou ilustradora. Ilustrei recentemente um livro infantil chamado Calu, uma menina cheia de histórias. E tenho... meu trabalho é muito amplo. Sou uma das modelos de uma marca de maquiagem para mulheres negras, que aqui no Brasil também é um mercado que invisibiliza muita gente e que agora faz parecer que a gente surgiu do nada. Assim, agora tem maquiagem para pessoas negras. A gente sempre existiu. E, enfim, graças a Deus, a Negra Rosa é uma marca de uma mulher preta que conseguiu investir em maquiagem. Agora, mulheres retintas como eu têm maquiagem do tom, porque às vezes tinha, mas aí você ficava acinzentada. Uma questão. E aí eu faço trabalho de produção de moda e workshops, que alguns projetos sociais me chamam para falar sobre a minha jornada empreendedora, também... ensinar, né, como é feito o processo de produção de uma roupa. E, enfim, eu atuo em muitas áreas. E uma das lições que eu aprendi dentro desses 4 anos e que me ajudou muito para a tomada de várias decisões é a questão de conhecer o público para o qual o público que consome o meu produto. Porque quando você fala assim, vou ser empreendedor, as pessoas sempre vão ter muitas coisas para te ensinar. A pessoa pode não ter nada, a pessoa não é empreendedora, a pessoa não tem o mínimo de conhecimento, mas ela vai querer te ensinar alguma coisa.
E eu, quando comecei, muito nova, eu achava que só pelo fato da pessoa ser mais velha, realmente era válido aquilo que ela estava me dizendo. Por exemplo, uma das coisas que eu comecei a ouvir era de que eu tinha que fazer feira todo final de semana e de que eu tinha que ir para Madureira vender minhas coisas. Aí lá fui eu. Fazia feira em Madureira todo final de semana, saía do Rio Comprido, pegava 2 ônibus, era 1h30 só a ida. E estava eu com todo o aparato da feira, chega na feira, não vende nada. Aí volta, aí vai outro final de semana, a mesma coisa, o mesmo gasto. E aí eu comecei a perceber que não, meu público não estava em Madureira. As pessoas simplesmente achavam isso. Então eu comecei a fazer pesquisa para entender, ok, meu público é da Zona Norte, mas ele não vai para Madureira consumir. Para onde ele vai consumir? Vai para o centro. E aí eu passei a fazer feira no centro e aí sim eu vi retorno. Eu fazia uma feira que existe até hoje, chamada Encontro Preto. É um evento muito, muito legal que reúne empreendedores de várias áreas. Eu convido até vocês irem todo primeiro sábado. Ali ao lado da FEBARD acontece o Encontro Preto. E aí nessas feiras também, o que eu fazia? Eu passava a criar uma relação mais próxima do cliente. Porque é isso que a gente quer. A gente não quer... Tanto que vocês podem perceber, principalmente quem for cliente da NET, que é o robozinho que te liga e ainda finge que está digitando, sabe? Porque as empresas entenderam que a gente quer um atendimento mais humanizado. Então, eu comecei a perceber que é isso que meus clientes queriam também. Que eu as conhecesse pelo nome, soubesse as demandas delas, as cores favoritas, as modelagens favoritas. Então, eu comecei a criar uma planilha em que eu pudesse reunir todas essas informações e isso foi dando muito certo. Ao mesmo tempo que elas passaram a ser... A relação ficou tão próxima que elas passaram a ser muito, muito minhas parceiras. Tanto que alguns convites que eu recebi para participar em mídias... elas que insistiram, elas que falaram, não, vocês têm que chamar a Maria Chantal, porque ela é maravilhosa, ela tem que estar lá. Não. Então, é muito disso. Construam um relacionamento mais próximo com as clientes de vocês, ou os clientes de vocês. Isso ajuda muito o negócio. Também entendam onde eles estão, ou onde elas estão, para que vocês não gastem dinheiro, sabe? Nem tempo, sei lá. Você está achando que só porque o Instagram é a rede social do momento que está todo mundo lá. Vai que seus clientes não estão no Instagram, vai que seus clientes só estão no WhatsApp. Então, é muito importante entender isso. E torne a vida das clientes de vocês mais fácil, ou, enfim. E o que eu quero dizer com isso seja acessível, seja fácil de ser encontrada, sabe? Esteja em alguma rede social, tenha algum site, ou promova seu negócio. Simplesmente as pessoas não vão criar na cabeça delas de que o seu negócio existe. Então, esteja acessível, esteja visível. Essas foram as dicas que eu dou, foi o que eu preparei para apresentar para vocês. Obrigada. Grande Maria Chantal, sim senhora, um exemplo de mulher. Começou a empreender por necessidade, né? A maioria dos jovens empreendedores angolanos começam por necessidade mesmo, e daí só tem o céu como limite. Então, Maria, teu topo é o céu, tá? Você vai bombar ainda muito.